Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar novamente com vocês, dando agora aula sobre unidade de terapia intensiva. Não vou fazer mais apresentações porque vocês já me conhecem, né? Então, vamos iniciar a nossa aula. Primeiro, nós vamos falar sobre o histórico de como que foi que surgiu a unidade de terapia intensiva. Bom, pessoal, a enfermagem ela teve início na Inglaterra no século XIX com o trabalho da nossa querida Florence Nightingale, recrutando o quê? E treinando também um grupo de mulheres para colaborarem nos cuidados e na higiene dos soldados feridos durante a Guerra da Crimeia. Nessa época, Florence teve uma ideia de classificar os doentes de acordo com o grau da sua dependência, dispondo que de enfermeiras nas enfermarias, de tal maneira que os mais graves ficassem próximos à área de trabalho das enfermeiras, né, para ter uma maior visibilidade, maior cuidado, para que também acometesse o quê? Uma maior vigilância e melhor atendimento a esses pacientes graves. Com o avanço dos procedimentos cirúrgicos, pessoal, a necessidade de maiores cuidados ao paciente durante o período pós-operatório imediato levou ao desenvolvimento das unidades especiais de terapia. Inicialmente, o tratamento era realizado em salas especiais, adjacentes às salas de cirurgias, sendo o acompanhamento conduzido pelo cirurgião e posteriormente pelo anestesista. Com o passar do tempo, foi atribuída aos enfermeiros e à equipe responsável o que? A responsabilidade direta pela observação e tratamento clínico dos pacientes de risco. Então, vocês observam que antes essa observação, esse tratamento era mais vinculado ao profissional médico e com o passar do tempo, essa responsabilidade ficou para quem? Para a equipe de enfermagem. As unidades de terapia intensiva evoluíram com a criação das salas de recuperação na década de 20 para assistência a pacientes de neurocirurgia na Alemanha com assistência intensiva no pós-operatório. Na década de 1940 surgiram as salas de recuperação cirúrgica. Durante a epidemia de pólio, nos anos de 1950, sobrecarregou os hospitais e aí fez com que tivesse uma criação de centros regionais para o atendimento dos pacientes. Esses centros, que era para tratamento de pólio, levaram o impacto da tecnologia e as modernas técnicas de ventilação mecânica prolongada, que é aquele aparelho mesmo que faz a ventilação mecânica, que evoluíram fora da sala de cirurgia, o que fez com que as enfermeiras lidassem pela primeira vez com equipamentos que as separavam de seus pacientes. E aí foi o momento que elas aprenderam a combinar a manipulação de instrumentos com os cuidados manuais. No final da década de 1950, foi desenvolvida a primeira unidade de choque e foi introduzida a monitorização cardiovascular invasiva dos pacientes em estado crítico e com traumatismo. Em 1962, foi surgida a primeira unidade de vigilância a pacientes vítimas de infarto agudo do miocárdio e precursora das atuais unidades coronarianas. Então, vocês percebam que, com o passar dos anos, foi tendo essa evolução justamente pela necessidade que cada paciente apresentava em relação ao risco, à gravidade da sua situação, da sua necessidade de saúde. Aos poucos foram surgindo unidades especiais para pacientes cirúrgicos, neurológicos, vítimas de queimaduras, portadores de crises respiratórias, renais, metabólicas agudas e outras necessidades. Mais tarde, definiu-se a terapia intensiva especializada nas áreas de obstetrícia, pediatria e neonatologia. Eu faço um reforço aqui para vocês também, pessoal, porque existem duas siglas importantes que retratam sobre o tratamento intensivo. Nós temos a unidade de tratamento intensivo e temos o centro de tratamento intensivo. Então, vocês vão encontrar duas siglas, CTI e UTI. Existe uma leve
diferença entre essas duas siglas no sentido de que CTI, Centro de Terapia, né, Intensiva, Centro de Tratamento Intensivo, seria mais de forma generalizada para todo e qualquer tipo de público. Vamos supor, teve um traumatismo, né? Houve um paciente que teve um acidente de moto, teve um traumatismo craniano e essa pessoa necessitou de ficar no CTI. É uma forma generalizada. Quando se trata de UTI, pessoal, é algo que é especializado, é algo que é definido para um determinado tipo de público. Por exemplo, a UTI neonatal é para crianças recém-nascidas. Então, não é qualquer público, é para crianças recém-nascidas, a UTI. A mesma coisa acontece para obstetrícia. Não é para qualquer público, é para atendimento obstétrico, né? Para mulheres que estão passando por período de gestação, né? E teve que ficar, né, internada ou por conta da gestação ou então pós-gestacional também, tá? Então, existe essa diferença entre CTI e UTI e é importante que vocês saibam distingui-la, ok? Então, continuando o nosso histórico, as enfermeiras enfrentaram muitos desafios durante os anos de fundação das unidades intensivas e coronarianas. As pesquisas e as aplicações clínicas aconteciam tão próximas que não havia tempo para desenvolvimento de novas equipes de enfermagem. Além do crescimento da necessidade de atendimentos aos pacientes, o equipamento também exigia boa parte da atenção da enfermeira. O que isso significa? Que antigamente a enfermagem, né, naquele tempo lá de Florence Nightingale, ficava voltada para os atendimentos do pessoal da enfermagem, no caso das enfermeiras, com o paciente propriamente dito. Então, era mais no cuidado mesmo de feridas, no cuidado da higiene, enfim. Agora, com o desenvolvimento, com o passar dos anos, as enfermeiras, a equipe de enfermagem tiveram que aprender, além desses cuidados primordiais que deve existir no paciente, né, para o paciente, elas também tiveram que aprender a lidar com a tecnologia, aprender a mexer nesse maquinário que faz com que ajude, que auxilie a vida do paciente. Por exemplo, a ventilação mecânica é um aparelho que é complexo e a enfermagem teve que lidar, teve que aprender com essa tecnologia que veio auxiliar, que veio complementar, né, o processo de tratamento do paciente. Apesar da transformação e rápido desenvolvimento dessas unidades, o alto risco dos pacientes internados, as enfermeiras praticavam a humanização no ambiente de terapia intensiva, visando melhor atendimento ao paciente, bem como aos seus familiares, e redução do estresse vivenciado pelo profissional que faz o cuidado integral a este paciente. No Brasil, a implantação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, teve início na década de 1970, atualmente é uma unidade presente dentro do contexto hospitalar e o surgimento da prática em UTI marcou um dos maiores progressos obtidos pelos hospitais do nosso século, visto que antes dela o cuidado ao doente grave realizava-se nas próprias enfermarias, faltando assim área física adequada, recursos materiais e humanos também para melhorar o quê? A qualidade desse cuidado. Então percebam que com o passar dos anos houve melhorias em relação ao cuidado ao paciente, para que ele tenha o quê? Possibilidade de vida, né? Porque pacientes que chegam ao setor de CTI ou então de UTI é porque são pacientes extremamente graves. Então, dando essa possibilidade de sobrevivência a esse paciente, ok? Então, nós vamos dar uma continuidade aqui em relação ao quê? Em relação ao planejamento da área da UTI. No caso, seria a estruturação organizacional da unidade de terapia intensiva, tá? Então, o planejamento e o projeto devem ser baseados em padrões de admissão de paciente, fluxo de visitantes e funcionários e na necessidade de instalações de apoio, posto de enfermagem, armazenamento, parte burocrática, exigências e também administrativos e educacionais
e serviços que são peculiares à instituição individual em questão. Essa estrutura, ela segue normas para os projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, pessoal. Não é de qualquer jeito que é feito esse ambiente, essa área dentro do hospital, tá? Então, a organização física funcional de internação de paciente em regime de terapia intensiva deve o quê? Proporcionar condições de internar pacientes críticos em ambientes individuais e ou coletivos conforme o grau de risco, faixa etária, patologia e requisitos de privacidade. Deve também executar e registrar assistência médica e de enfermagem intensiva, prestar apoio diagnóstico laboratorial de imagem e terapêutico num período de 24 horas, ou seja, não pode deixar desassistido em nenhum momento o paciente, tá? Manter condições de monitoramento e assistência respiratória contínua, prestar assistência nutricional e distribuir alimentos aos pacientes, manter pacientes com morte encefálica nas condições de permitir a retirada de órgãos para transplantes quando consentida, ou seja, quando a família permite que essa retirada de órgãos possa realmente existir, tá? E onde seria a localização dessa unidade, né? Desse setor dentro do hospital, que é a UTI? No caso, deve ter acesso direto e ser próxima de elevador, serviço de emergência, centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, unidades intermediárias de terapia e serviço de laboratório em radiologia. Cada UTI, pessoal, deve ser uma área geográfica distinta dentro do hospital, quando possível, e com acesso controlado, sem trânsito para outros departamentos, tá? Então, em relação à sua estrutura física, nós temos a área de internação, que no caso seria para os pacientes que devem ficar localizados de modo que a visualização seja direta ou indireta e seja possível também durante todo o tempo, permitindo a monitorização do estado dos pacientes sob as circunstâncias de rotina e de emergência. Por que tem que ficar mais fácil de visualizar, pessoal? Porque por se tratarem de pacientes graves, a todo momento corre o risco do paciente ele ter algum desequilíbrio, ter algum problema, ter alguma piora, e aí a equipe que está lá na unidade, né, da terapia intensiva, vai estar atenta para dar o suporte necessário para que esse paciente tenha realmente possibilidade de sobrevivência, tá? Então, como que também, além dessa área de internação deve ser, ela tem que ter os sinais dos sistemas de chamadas dos pacientes, os alarmes dos equipamentos de monitorização e telefone se somam à sobrecarga auditiva nas UTIs. Então, devem ser utilizados pisos que absorvam os sons, levando-se em consideração os aspectos de manter o controle das infecções hospitalares, da manutenção e movimentação dos equipamentos. As paredes e os tetos devem ser construídos de materiais com alta capacidade de absorção acústica. Atenuadores e defletores nos tetos podem ajudar também a reduzir essa reverberação de sons. As aberturas das portas devem ser defasadas para reduzir a transmissão dos sons também, tá? Quanto à parte também do posto de enfermagem, que deve também fazer parte dessa estrutura física, deve ser centralizado, no mínimo com no caso, um posto de enfermagem para cada 12 leitos e prover uma área confortável. Geralmente, no CTI, ele tem assim um número de leitos que variam de 8 a 12. Geralmente é assim que acontece, né? Pode ser que em hospitais de grande porte tenha um número maior de leitos, mas geralmente em hospitais menores a quantidade de leito seria mais ou menos de 8 a 12, tá? Então, assim, o posto de enfermagem fica voltado, né, para essa quantidade mínima de 12 leitos,
para prover o quê? Uma área confortável, de tamanho suficiente para acomodar todas as funções da equipe de trabalho, com dimensões mínimas de 8 metros quadrados. Cada posto deve ser servido por uma área de serviço destinada ao preparo de medicação, com dimensão mínima de 8 metros quadrados também, e ser localizada anexo ao posto de enfermagem. Deve também haver uma iluminação adequada de teto para tarefas específicas, energia de emergência, instalação de água fria, balcão, lavabo, um sistema funcional de estocagem de medicamentos, materiais e soluções e um relógio de parede que deve estar presente também. Por que tem que ter esse relógio? Porque quando acontece de ter, por exemplo, uma urgência de fazer uma RPC, né, uma ressuscitação pulmonar cardíaca lá, e aí é uma forma de controlar também as compressões, as ventilações também com relógio, que a gente tem que fazer tudo com relógio, não é isso? Tudo cronologicamente contabilizado. Deve também, pessoal, ter um espaço adequado para terminais de computador e impressoras quando forem utilizados sistemas informatizados. Deve ser previsto um espaço adequado para se colocar os gráficos de registros médicos e de enfermagem também, porque facilita, né, a visualização. Os formulários de registros médicos impressos devem estar armazenados em prateleiras ou armários de modo que possa ser facilmente acessado por todas as pessoas que requeram seu uso, tá? Quanto à sala de utensílios limpos e sujos, devem ser separadas e que não estejam interligadas. Os pisos devem ser cobertos com materiais sem emendas ou junções, porque isso facilita muito a limpeza também do ambiente. Banheiros de pacientes devem ser localizados na área de internação da unidade geral ou em anexo ao quarto de isolamento. Todos os banheiros e sanitários de pacientes internados devem ter duchas higiênicas e chuveiro também. Sala de serviços gerais deve ser destinada à guarda de materiais e soluções utilizadas na limpeza e desinfecção da unidade. Deve ser provida de tanque e prateleiras suspensas. A sala de armazenamento de equipamentos se trata de uma área para guardar os equipamentos que não estão em uso ativo desse momento, no momento lá, né? Então, assim, para cada paciente tem um tipo de equipamento e se não está sendo utilizado, vai ser armazenado nessa sala. A localização deve ser de fácil acesso e espaço adequado para a pronta localização e remoção do equipamento desejado. Deve ser previsto tomadas elétricas aterradas em número suficiente para permitir a recarga dos equipamentos operados à bateria, sempre para que quando acontecer de ter uma urgência, o equipamento esteja de prontidão para auxiliar no momento lá que for necessário. Laboratório é interessante, precisa ter dentro também da UTI, porque devem ter serviço de laboratório clínico disponível 24 horas, como a gente falou anteriormente. Quando o laboratório central do hospital não puder atender às necessidades da UTI, um laboratório satélite dentro ou adjacente à UTI deve ser capaz de fornecer os testes químicos e hematológicos mínimos, incluindo análise de sangue e também de gases, tá? Sala de reuniões é importante porque vai se tratar de uma área distinta ou separada próxima da UTI ou de cada grupo de UTIs, que deve ser projetada para observar e armazenar as radiografias, estudar e discutir também os casos dos pacientes. Então, assim, essa sala é importante porque é o momento também das equipes se unirem e discutirem casos relacionados ao paciente, né? O que pode ser feito em relação àquela patologia, o que pode ser feito em relação ao tratamento de determinado paciente. É presente também, pessoal, dentro dessa sala, negatoscópio. Isso aí é aquele aparelho que faz a visualização de radiografias, aquele quadro, né? Aquele quadro branco que geralmente fica na parede do consultório médico. Isso que é o negatoscópio, tá?
ou carrossel de tamanho adequado e deve estar presente para permitir a observação simultânea de uma série de radiografias. A área de descanso dos funcionários se trata de uma sala de descanso que deve ser prevista em cada UTI ou grupamento de UTIs para prover um local privado, confortável e com um ambiente descontraído. Deve existir também sanitários masculinos e femininos dotados de chuveiro e armários. Uma copa com instalações adequadas para armazenamento e preparo de alimentos inclui também, no caso, geladeira, fogão elétrico e micro-ondas. A sala de descanso precisa estar ligada ao UTI por um sistema de intercomunicação. No caso, essa área aí é o momento que as pessoas, que os funcionários têm, para poder descansar, porque geralmente são plantonistas de 12 horas que trabalham em UTI, geralmente é de 12 a 24 horas, dependendo de como for a carga horária, mas geralmente são 12 horas e eles precisam desse momento de descanso também, Em relação à recepção da UTI, deve ter uma área para controlar o acesso de visitantes. Sua localização deve ser planejada de modo que os visitantes se identifiquem antes de entrar. Pode ser uma unidade de acesso restrito. É desejável que a entrada para os profissionais de saúde seja separada dos visitantes e um sistema de intercomunicação com as áreas de UTI seja realmente efetiva, Então, essa parte aí da recepção da UTI é quando os parentes, pessoas próximas dos pacientes que se encontram internados na UTI, ficam aguardando também essa questão, de saber como que está a situação de saúde também dos pacientes. Além disso, existe a sala de espera dos visitantes, que é uma área extremamente importante. Ela deve ser localizada próxima da UTI, ou então destinada aos familiares de pacientes que aguardam informações ou são preparados para a visita na unidade também, O acesso de visitantes deve ser controlado pela recepção e deve existir um bebedouro e sanitários, dentro da área ou próximo a ela. São desejáveis também para este ambiente cores vivas, carpetes, janelas, iluminação indireta e suave. Por quê, pessoal? As pessoas que vão visitar, no caso os parentes, os amigos, eles ficam apreensivos primeiro, porque quando se trata de paciente que está internado em UTI, é porque o paciente está grávido, certo? Então eles ficam naquela ansiedade de saber notícias. Por isso que tem que tentar fazer com que o ambiente seja o mais agradável possível para tentar diminuir essa tensão, porque muitas vezes infelizmente, as notícias não são tão favoráveis, não são boas, e isso acaba amenizando, O ambiente favorece para que não seja tão ríspido, não seja tão hostil frente à situação difícil que aqueles pacientes estão passando e que os visitantes, os parentes aguardam ansiosamente pelas notícias, Então, também existe a orientação que se tenha telefones públicos nessa área, sofás para que eles fiquem confortáveis, cadeiras, terminais de circuito interno de TV, porque isso aí é uma forma de desestressar e diminuir a tensão desses visitantes que aguardam por notícias dos seus familiares, dos seus entes queridos. Roda de transporte dos pacientes. Se trata de quê? Dos corredores utilizados para transportar os pacientes, que devem ser separados dos utilizados pelos visitantes. O transporte dos pacientes deve ser rápido e a privacidade preservada. Quando necessário, deve-se usar elevadores e deve ser previsto um tamanho superdimensionado e separado do acesso público, Quanto ao módulo dos pacientes, nós temos que devem ser projetados para apoiar todas as funções necessárias de saúde. A área de cada leito deve ser suficiente para conter todos os equipamentos e permitir livre movimentação da equipe para atender às necessidades de terapia do paciente. Então, cada módulo
de UTI deve ter um alarme de parada cardíaca interligado ao posto de enfermagem, a sala de reuniões, sala de descanso dos funcionários e demais salas com chamada. No projeto da UTI, deve existir também um ambiente que minimize o estresse do paciente e dos funcionários, deve ser planejado incluindo iluminação natural e vista externa. As janelas são aspectos importantes de orientação sensorial e o maior número possível das janelas deve ter indicação de dia e de noite também, né? Para tanto o paciente quanto os profissionais ter essa orientação de quando se trata de dia ou noite. Mesmo que tenha também o relógio, né, pessoal? É importante que tenha também para indicar, para orientar tanto o paciente quanto principalmente os profissionais. Para controlar o nível de iluminação, podem utilizar cortinas, toldos, vidros pintados ou reflexivos. Outros recursos também para melhorar a orientação sensorial dos pacientes pode incluir a provisão de calendário, relógio, rádio, televisão e ramal telefônico. A instalação de TV deve ficar fora do alcance dos pacientes e operados por controle remoto. Por que isso, pessoal? Porque muitas vezes os pacientes, eles ficam, né, tão assim, num estado tão difícil, né, um estado tão complicado, que não tem condições de ficar fazendo atendimento por telefone. Então, para que não perturbe também, né, esse paciente, então, prefere-se que não tenha essa facilidade de telefone, justamente para a própria equipe controlar e tentar evitar de ter problemas, né, de ansiedade ou então outros complicadores em relação à saúde e também à melhora do paciente. As considerações de conforto também devem incluir métodos para estabelecer a privacidade dos pacientes, tanto que se faz uso de persianas, cortinas, biombos, que é super importante também, né, para que se mantenha essa questão da privacidade mesmo do paciente, e portas que controlam o contato do paciente com a área ao redor. Pode-se colocar também uma poltrona, né, disponível à beira do leito da maca lá, né, da cama do paciente, para o recebimento de visitas de familiares. A escolha das cores das paredes proporciona um descanso e também propicia o quê? Ambiente tranquilo. Então, aqui, pessoal, mostram figuras, né, de como seria o leito, de como seria a cama do paciente que é internado numa UTI. Aqui seria a disposição das macas, né, dos leitos, em relação à divisória, dessas cortinas, né, para, como foi falado anteriormente, para manter a privacidade do paciente, né, que está ali internado. Percebam também que existem vários aparelhos, as entradas e saídas de gases, né, de oxigênio, nitrogênio, para o quê? Para caso de urgência. Existem também ali, ó, do lado no cantinho também, aparelho de ventilador mecânico também, para o quê? Se porventura o paciente necessitar de ter essa ventilação mecânica mesmo, né? Tem ali também presente o monitor multiparâmetro para verificar, avaliar a pressão, pulso, enfim, para monitorar mesmo esse paciente como um todo, tá? Aqui seria a parte, né, mostrando como que seria essa recepção para os funcionários, né, os profissionais de saúde, poderem ter uma visualização melhor dos seus pacientes. Então, nessa figura que mostra, que fica de frente para os leitos, para facilitar essa visualização mesmo, ok? Pessoal, em relação à área física, eu acredito que vale mais pela leitura também,
que existe na apostila. Para facilitar também, para complementar essa visualização, vai estar disponível para vocês. Eu vou deixar um videozinho também para que vocês vejam como seria também a realidade, porque assim, por foto dá uma noção, mas eu acredito também que o vídeo vai complementar essa realidade que existe na UTI mesmo, ok? Então, na próxima aula nós vamos adentrar mais sobre a questão de como seria o tratamento deles, em especial, né, nessa questão cardíaca, enfim, nós vamos falar sobre isso também nas próximas aulas. Desde já peço que vocês estudem, fiquem com Deus e não se esqueçam, a luz do mundo é o poder do conhecimento.